Olá pessoal, boa tarde, sou Diógenes. Hoje é dia 5 de maio de 2014 e esse é o nosso vídeo para essa semana que já começou, do dia 6, porque o dia 5 já acabou praticamente, para até o dia 9 de maio. Infelizmente esse final de semana eu não pude fazer as análises no período quando eu geralmente faço, que geralmente é no sábado, e postar para vocês. De qualquer forma eu estou trazendo aqui um pouco atrasado, mas acredito ainda que isso pode agregar. Afinal nós ainda teremos 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, para nós analisarmos o mercado. E não se preocupe que não aconteceu absolutamente nada de muito interessante no mercado no dia de hoje, segunda-feira. Okay? A maioria dos pares simplesmente andou de lado, sem uma direção, enfim, não aconteceu nada muito interessante. Bom, o Euro-USD o Euro-USD continua em uma zona de resistência bastante importante devido ao gráfico mensal. Ok? Vou marcar aqui para vocês. Portanto, eu continuo esperando por um movimento de queda. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu continuo esperando por um movimento de queda, uma vez que o preço tocou aqui nessa resistência, formou esse pin bar, que foi o mês de... deixa eu ver, março. O mês de março, isso aqui foi o mês de março e mostrou um pin bar para a gente. Portanto, eu continuo esperando por movimento de queda. Como estamos falando do gráfico mensal, as oportunidades tendem a demorar um pouco mais para se desenvolver, logicamente. Pode ser que leve mais aí 2 ou 3 ou 4 meses. Mas o ponto principal de interesse para o Euro-USD essa semana, e o ponto principal de referência para que eu possa entrar vendido, vai ser essa linha de tendência de alta. Acontecendo o rompimento dessa linha de tendência de alta no gráfico diário, eu quero entrar, eu vou procurar por oportunidades de compra, de venda, desculpa, falei errado, ok? No próprio gráfico mensal, se acontecer de o preço conseguir romper a resistência e ele ultrapassar a máxima, pode ser, aí no caso já muda totalmente a minha direção, e eu provavelmente vou começar a procurar por oportunidades de compra na direção do rompimento da resistência do gráfico mensal, ok? GBP-USD, nós tivemos aqui o rompimento de uma tão esperada zona de resistência. Deixa eu marcar. Essa zona de resistência aqui era o ponto principal de interesse. No gráfico semanal dá para a gente ver, no gráfico diário também. Nós temos aqui o rompimento. No gráfico diário, nós tivemos esse candle que foi sexta-feira. Ainda não fechou o mercado, portanto, esse candle aqui é de segunda-feira. Esse candle de sexta-feira se mostrou como uma rejeição. Ele abriu aqui, ele bateu aqui embaixo e a partir daqui ele subiu e fechou aqui nesse pin bar. O que eu espero é que algum candle ele consiga fechar finalmente acima da máxima, ou que confirme para mim um movimento de alta. Okay? Uma vez que esse ponto, essa linha preta era uma resistência, essa resistência técnica, enfim, olhando aqui para o gráfico diário, podemos ver como é provável que ela tenha sido rompida. Nós não temos como saber ainda, uma vez que o rompimento de uma resistência ela só é real, ou só se caracteriza como real, quando nós temos um movimento naquela direção, logicamente. É o que nós esperamos. Portanto, o que eu espero para essa semana, estamos em uma zona de decisão muito importante para o GBP-USD. Se ele começar a cair, a partir daqui ele começar a cair, isso aqui vai se caracterizar como um falso rompimento, não temos como saber de antemão. Se ao invés disso o preço começar a subir, ele vai se caracterizar como um rompimento verdadeiro. Em qualquer um dos casos, se o preço cair, ele vai gerar oportunidades de venda nos períodos menores, como H1, H4, todos os outros períodos. Ou se ele continuar subindo, ele pode gerar oportunidades de compra ou tendências de alta em períodos menores, como já temos, por exemplo, aqui no H4, temos uma tendência de alta pelas médias móveis. Ok? Eu havia falado no vídeo da semana passada que eu tenho na verdade a intenção de diminuir o tamanho dos meus vídeos. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que meus vídeos não podem ficar muito longos. Agora, um problema é que eu também não quero ser superficial e falar rapidamente sobre tudo de uma forma muito superficial. Então, eu vou procurar aprofundar um pouco, e se o vídeo ficar muito extenso, eu não falarei dos pares mais exóticos que geralmente estão no final aqui das minhas análises. Ok? Outro par que nós temos é o USD-CHF, tendência de queda no gráfico diário. Dá para a gente ver claramente aqui.
Temos aqui um canal de queda. E o principal desafio para esse par, para essa semana, é esse ponto de suporte aqui. Quando o preço tocar nesse ponto de suporte, pode ser que nos dê a oportunidade de compra ou de venda. Se o preço retrair, começar a subir, nos dará uma oportunidade de compra. Se ele romper, pode ser que nos dê uma oportunidade de venda. De qualquer forma, é importante que você tenha isso em mente. Os períodos maiores, como o gráfico diário, por exemplo, ele mostra pontos de suporte e resistência específicos, mas você não necessariamente tem que negociar esses períodos, certo? Eu mostro aqui, por exemplo, o ponto de interesse ou ponto de suporte para o USDCHF no gráfico diário. Mas você não necessariamente tem que negociar nesse período no gráfico diário. Você pode, por exemplo, esperar que o preço toque aqui e a partir daqui ele pode formar uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. Por isso que é importante você fazer o mapeamento, você entender e fazer o mapeamento da forma correta. Porque o mapeamento ele não vai te dar somente oportunidades de negociação nos períodos maiores, como o gráfico diário ou gráfico semanal, mensal. Mas ele pode te dar oportunidades nos gráficos de M30, por exemplo, M15, H1, H4, qualquer um desses períodos, ele pode gerar oportunidades através na forma de tendências. Pode ser que ele forme uma tendência de queda e isso gere uma oportunidade. Ok? É importante você lembrar disso, que a utilidade de tudo isso aqui não é somente a aplicação para o gráfico diário, mas também para todos os outros períodos que pode ser bastante útil. O SDJPY, espero que você tenha sido capaz de visualizar isso aqui. Está muito claro, bastante legal. Nós temos aqui minusculamente um canalzinho de alta no STJPY. O preço acabou de tocar no ponto de suporte, portanto, isso aqui pode gerar para a gente alguma oportunidade de compra ou de venda. Lembrando que pontos de interesse, PI, como você quiser chamar, são apenas pontos de decisão. Okay? Não é, isso aqui logicamente é uma zona de suporte, mas não necessariamente porque essa zona de suporte é um ponto de interesse que você vai comprar. Pode ser que o preço rompa o ponto de suporte e ele continue caindo. Isso pode dar alguma oportunidade de venda. De qualquer forma, eu procuro basear todas as minhas decisões o mais próximo possível desses pontos de interesse. Ok? Que é nada mais ou menos do que pontos de suporte e resistência estabelecidos no mercado. O mercado, logicamente, estabelece isso, nós apenas identificamos e não temos como saber de antemão o que vai acontecer. De qualquer forma, ponto principal é exatamente onde o preço está agora e pode ser que venha dar para a gente alguma oportunidade com a formação de alguma tendência de alta em algum período maior ou o rompimento do ponto de suporte. O SDCAD, no gráfico diário, nós ainda temos na verdade, essa linha de tendência de alta. Nós tínhamos uma outra linha por aqui, que ela já desapareceu. E nós tivemos aqui o rompimento, o mercado rompeu, andou um pouco de lado e começou a cair. A partir desse ponto, como o mercado rompeu a linha de tendência de alta, o que eu espero encontrar no mercado são oportunidades de venda essa semana. Okay? Isso não quer dizer, logicamente, que o mercado vai cair. A minha direção para essa semana é de venda. Lembrando que a tendência ainda é de alta, porque nós temos aqui essa linha de tendência de alta, e a partir de qualquer momento o preço pode começar a subir. Exatamente por isso, negociar contra a tendência requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais... não gostaria de usar a palavra experiência, mas, enfim, requer um pouco mais de experiência, infelizmente. Uma vez que você conhece, identifica os padrões do mercado, você consegue, de certa forma, identificar de antemão, através de vários conceitos, para onde vai ser o próximo movimento. Logicamente que isso não é 100% seguro, senão não existiria mercado. Mas o fato principal se você está negociando sempre na direção da tendência, existe uma maior probabilidade de que você tende a acertar. Em alguns casos, quando você comete erros, mas você comete erros na direção da tendência, o mercado acaba livrando a sua cara. Ok? Enfim, você entrou na hora totalmente errada, mas a direção... Imaginamos, por exemplo, que você tenha entrado aqui, depois que o mercado subiu tudo isso aqui. Apesar de você ter errado, ter entrado tão longe desse ponto aqui, por exemplo, de interesse, que nós tivemos aqui uma lateralidade,
o mercado ainda te dá uma chance de fazer algum lucro e te dá tempo suficiente para você fechar sua posição quando você identificar seu erro. Ok? Não acontece, por exemplo, não aconteceu a mesma coisa aqui nesse caso em que nós tínhamos lateralidade e você viu o mercado subiu aqui, entrou em lateralidade e você pensa, a partir de agora o mercado vai cair porque ele já subiu, entrou em lateralidade, então você vende. Bom, enfim, por mais que a sua análise estivesse certa, a direção é de alta e o mercado é soberano, não se discute isso. Ok? Outro par, nós temos o ALD-USD. No gráfico diário, nós temos essa linha de tendência de queda, que ela foi rompida. Aconteceu o rompimento da linha de tendência de queda. Ok, aqui nós tivemos o rompimento. E nós temos então a direção para mim essa semana é de alta. Uma vez que nós tínhamos a linha de tendência de queda, o preço rompeu a linha de tendência de queda e a partir daí ele começou a subir. É provável que ele continue subindo o ALD-USD. É provável que ele venha buscar essa resistência. Lembrando do termo que eu estou usando, é provável que ele continue subindo. Ok? Não existe certeza, eu não tenho certeza nenhuma para dar para ninguém. Nós também temos essa linha de tendência de alta e exatamente onde o preço está agora é uma zona de interesse bastante importante. Então, lembre-se, a direção principal, pelo menos no meu ponto de vista, é de alta. Qualquer pessoa que faz análise dentro do mercado, e acredito que essa seja a postura mais correta, mais honesta que nós podemos ter, é a postura de probabilidade. Não se trata de certeza. Você pode ter o cenário que for, você pode ter a situação que for, mas absolutamente não existe certeza de forma alguma. Ok? Nada é certo dentro do mercado. Então, eu não estaria sendo sincero, honesto, correto, enfim, se eu dissesse que é certeza que a partir daqui o preço vai subir, é certeza e, enfim, não é muito o meu estilo isso. Acredito que é provável que o mercado vai subir, até porque eu não sei se o mercado vai de fato subir, uma vez que o mercado é composto de muitíssimas variáveis, é impossível para a gente determinar, conseguir calcular todas essas variáveis, levar tudo em conta antes de tomar a nossa decisão. Ok? De qualquer forma, a ALD-USD, direção principal é de alta no gráfico diário e é o que eu estou esperando para essa semana no próprio gráfico diário. Outro par, Euro-GBP, eu estava vendido nesse par. Se você se lembra, vendi já faz algum tempo, fiquei vários dias com a minha posição aberta, vendi aqui nesse ponto. Depois eu fechei minha posição e não estou mais posicionado no Euro-GBP. Fechei praticamente no 0 a 0. Se eu não tivesse fechado, minha posição estaria agora em 19 pips, mais ou menos. A direção ainda é de queda, ok? Mas o ATR desse par caiu significativamente nos últimos dias, está em 30 pips. Hoje ele movimentou 18 pips e meio. O ATR versus o spread é de 6,7%, então não tem muito interesse em negociar esse par, pelo menos não agora. No gráfico de 30 minutos, nós temos a formação de uma possível tendência de alta. E apesar de termos uma direção de queda no gráfico diário, é possível sim que o mercado, que essa tendência continue e que o preço talvez vá buscar a resistência lá em cima novamente. Ok? Nesse caso, deixa eu tirar aqui. Está um pouco longe ainda, não vai dar para ver pelo próprio gráfico de 30 minutos. Mas enfim, nós ainda temos aqui, vamos dizer, 80 pips no Euro-GBP até se aproximar da resistência. Então é provável sim que o preço, essa tendência M30, ela se mantenha e que seja uma tendência válida e que dê alguma oportunidade de compra. Ok? 80 pips não é muita coisa, não. Mas para o Euro-GBP uma vez que o ATR dele tem sido de 30 pips. Portanto, dá, enfim, quase 3 vezes o ATR do par, é a distância que tem até lá em cima. Então imaginamos que você tem um par que tem 150 pips de ATR e a distância até o próximo ponto de interesse é de 450. Com certeza é interessante. Essa é a mesma situação no Euro-GBP. Ok? Portanto, essa tendência de alta em M30 para mim é válida e pode ser que entre hoje e amanhã dê alguma oportunidade, pode ser, e que o preço continue subindo, lembrando que estamos falando de pouquíssimos pips de movimento, que esse par não se movimenta muito nos últimos dias. Outro par que nós temos aqui
é o Euro AUD. Já falei desse par várias vezes em outras análises, mas o ponto principal é que ele está em uma zona de interesse muito importante. Esse ponto, deixa eu marcar, foi resistência anteriormente. Olha só essa linha, como que ela é importante. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui foi resistência, foi suporte, e aqui ele pode funcionar como resistência novamente. Portanto, estamos em uma zona de interesse muito importante para o Euro AUD. Tudo isso depois de se formar esse lindo ombro, cabeça, ombro, mostrando aí uma possível rejeição. Ok? Como estamos em uma zona de interesse, deixa eu marcar aqui. Nós temos essa linha de tendência de queda que na verdade está um pouco longe, o preço está um pouco longe da linha. Mas estamos em uma zona de interesse e pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de venda o Euro AUD, ok? Aí uma tendência de queda se formar. Na verdade já temos uma tendência de queda no gráfico diário. Deixa eu fazer uma coisa aqui, trocar as configurações dessas médias, todos os tempos. Essa aqui também. E essa aqui também, para ela aparecer em todos os períodos. No gráfico diário a gente pode ver como as médias de 30, de 50 e de 100 períodos, elas já estão mais ou menos alinhadas, apontando na mesma direção e tudo aquilo que nós já sabemos a respeito de tendências. Ok? Portanto, a partir desse ponto pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de venda e é basicamente o que eu estou esperando para o Euro AUD essa semana. Nós também temos o Euro CHF, que é um par que ele tem se movimentado pouquíssimo, não vou nem falar dele, perder tempo. O ATR dele está em 21 pips com relação aos últimos 7 dias, o que é muito baixo. O spread conta aproximadamente 31% do ATR, portanto eu estou totalmente de fora desse par. Outro par, olha só a situação do mercado. Outro par que nós temos é o Euro JPY, movimento muito expressivo de alta, retração importante, e aqui ele foi perdendo força gradativamente. E aqui ele já está andando de lado totalmente. Ok? Enquanto aqui nós tínhamos topos e fundos definidos, nos últimos dias o que nós temos observado é que já não existe mais topos e fundos definidos. Virou tudo esse movimento lateral que a gente pode ver aqui, sem nenhum topo e fundo definido. É como se não é exatamente não é como se o mercado fosse afunilando. O mercado está de fato afunilando, ok? Aqui com muita força, que ele perdeu força, que ele perdeu mais força ainda, que ele perdeu mais força, que ele perdeu mais força, que ele perdeu força, e aqui ele está já praticamente parando. Se você olhar, é muito interessante isso. Se você olhar, você pode comparar, você pode ver isso aqui, que é exatamente como as ondas do mar. Exatamente, enfim, em alto mar você encontra ondas grandes. Conforme vai chegando à praia, a onda vai perdendo força até que ela morre mansinha na beira da praia. Ok? Tudo isso mostra o quê? Bom, que a partir desse momento é provável que nós tenhamos um aumento de volatilidade quando acontecer o rompimento para um dos lados, seja para cima ou para baixo. Nós não sabemos para onde vai acontecer esse rompimento, pode ser que seja para cima ou para baixo, mas o fato é que quando acontecer um rompimento verdadeiro, de fato, muito provavelmente esse movimento vai ser o causador de uma grande volatilidade. Okay? Uma vez que quanto mais tempo o mercado passa, ou quanto mais ele desacelera, ele perde força, ele entra nesse movimento de lateralidade, quando acontece o rompimento, geralmente nos dá uma grande volatilidade, uma direção bastante específica. Essa situação que tem acontecido aqui nos últimos dias não é somente do Euro JPY, mas praticamente de todos os pares. Não somente os que têm o euro, mas todos os pares do mercado têm seguido mais ou menos esse padrão de comportamento. Okay? A falta de direção, o que tem dificultado bastante, principalmente para quem faz operações de períodos maiores, uma vez que o mercado não sai do lugar. Como é o caso do Euro GBP, eu entrei vendido, fiquei vários dias com a minha posição, ficou negativa, positiva, negativa, positiva, e o mercado completamente sem sair do lugar. Então,
nessas situações ou nessas condições do mercado, é importante a gente conseguir identificar onde está o dinheiro. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, enfim, existe um baixo volume de negociações nesses pares que não se movimentam, isso é lógico. Agora, por que nós precisamos, de certa forma, evitar esse tipo de situação ou esse tipo de par? Bom, basicamente porque esse par não sai do lugar. Esse par não tem uma direção definida e ele vai para cima ou para baixo e não se movimenta para lugar nenhum. Você pode ganhar quando o mercado sobe, você pode ganhar quando o mercado desce, mas você não pode ganhar quando o mercado não sai do lugar. Logicamente, existem estratégias sim para você ganhar quando o mercado não sai do lugar, mas são estratégias, no meu ponto de vista, são estratégias bastante passivas e que não vem ao caso a gente falar dessas estratégias, uma vez que o lucro delas enfim, muito baixo. Okay? De qualquer forma, quando o mercado está em lateralidade, como é o caso de muitos pares, o GBP/CHF, os últimos dias sem direção, o CAD/JPY, a gente pode ver claramente como ele não tem se movimentado, suporte, resistência e mercado lateral, não tem uma direção. GBP/JPY também, lateralidade, há o mesmo conceito das ondas, se a gente quiser trazer para cá, movimento de alta, uma retração menor, movimento menor, menor e foi ficando cada vez menor, até que nos últimos dias ele está andando de lado. E esse tipo de situação afeta os períodos maiores, principalmente os traders que negociam em períodos maiores, como principalmente é o meu caso, mas não somente esse tipo de trader como eu, que procura focar nos períodos maiores, mas também em traders que fazem operações menores, como day traders e scalpers. Por quê? Bom, basicamente por causa que o custo da operação relativo com a quantidade de oportunidades ou de pips, de pontos que você consegue fazer, esse custo ele aumenta muito. O GBP/JPY, por exemplo, se nós pegarmos aqui historicamente, nós vamos ver que houve períodos onde ele se movimentava 220, 230 pips em um dia, e hoje ele movimenta 75. Isso, com certeza, influencia para quem faz operações mais curtas também. Ok? E aí a gente pode ver vários outros pares em uma situação bastante parecida. Lateralidade sem uma direção definida. Olha esse par, o CHF/JPY movimentando 62 pips com baixíssima volatilidade. Ok? Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que isso é relevante? Por que é importante nós entendermos essa situação do mercado? Para que você não entre em qualquer sinal que aparecer. Okay? Quando o mercado ele está nessa situação, quando o mercado ele está em baixíssima volatilidade, o mercado costuma gerar muito mais sinais falsos. Okay? Quando o mercado não se movimenta, não tem a direção, a gente pode ver claramente aqui. Olha a situação dos últimos dias nesse par. Totalmente sem direção. Não dá para a gente marcar topos e fundos específicos no gráfico diário, apenas aqui, mas nos últimos dias não temos. E toda essa calmaria, toda essa tranquilidade dentro do mercado gera muitos sinais falsos. Okay? Então é importante que você consiga identificar qual a condição do mercado nesse exato momento que você quer negociar e você identifique, através da condição atual do mercado, você possa filtrar se aquela é ou não uma boa posição, uma boa hora para você entrar. Uma vez que timing ou a precisão na hora da sua entrada é tão importante quanto quando você entra. Okay? Se nós pegarmos, por exemplo, a cruzinha aqui, você clica com o botão do meio do mouse, nós temos uma cruz que cruza duas informações, o preço e o tempo. Portanto, são duas informações importantes. Então, isso quer dizer que, tão importante quanto saber onde entrar no mercado, é importante nós sabermos quando entrarmos no mercado. Okay? E essa não é a situação atual do mercado, não é a melhor das situações para você entrar. Enfim, principalmente nos períodos maiores, é preciso bastante cautela, bastante cuidado
porque o mercado está gerando muitos sinais falsos nos últimos dias. A gente pode ver claramente como ele não tem saído do lugar a partir do dia, deixa eu ver isso aqui, dia 10 de abril. Já vai para um mês que o mercado não sai do lugar. Ok? Bom, com isso nós terminamos esse vídeo. Não falei de todos os pares, falei dos pares que estavam aí mais principais, mas é importante que você pegue essa mensagem, você consiga identificar e filtrar quais são as condições do mercado naquele momento que você quer negociar. E que se essas condições não forem tão satisfatórias, tão interessantes, talvez é melhor deixar o seu dinheiro parado na sua conta e quando a situação mudar, então você entrar. Ok? Bom, é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe no Facebook, onde você quiser. Isso é bastante importante para mim. Tenho recebido vários e-mails com dúvidas, eu sempre respondo as dúvidas que eu recebo, com certeza. Pode ser que às vezes demore um pouco mais, porque eu recebo bastante e-mails com dúvidas a respeito do mercado. Mas de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, comentário, pode mandar um e-mail. Eu vou deixar também o meu Skype e meu e-mail na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida pode me contatar. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até